Deus vai te dar a filha que você quer. Porém, você tem que ser dizimista. Lá vem o senhor de novo com essa mesma história, pastor. Você é dizimista para ter filho mulher? Não, então eu vou nem querer filho mulher mais. Sou por ser dizimista. Amém. O senhor disse que eu podia te falar, não podia? Podia. Mas Deus tem uns métodos de trazer a pessoa quando Ele quer. Deus sabe arrastar, irmão. Eu não sei. Se eu pendurar um aqui, irmão, pelo pescoço, eu morro em 2 minutos. Se eu pendurar a irmã André aqui, ó, está morto, rapidinho. Mas Deus, irmão, pendura a irmã André aqui, e ela vai espernear, vai ficar, gemer, espernear, e fica 1 ano aí pendurado e não morre. Porque Deus tem a ciência, Ele sabe fazer. Não é que esperneia, filho. E ele trabalhava, meu irmão, ele era mototaxista, e Deus permitiu vir na cabeça dele uma loucura. Olha só, irmãos, uma loucura. Ele começou a ficar perturbado da mente. Ele saía na rua, ouvia um barulho de tiro, pá, e ele parava a moto, fui baleado. Aí ele tinha que chamar as pessoas que estavam em volta, ele caía no meio assim, onde ele parava a moto, ele jogava lá, para cair, para fui baleado. E a pessoa chegava lá, onde? Caçando, vocês não estão vendo onde eu fui atingido? Não, o senhor não foi atingido. Passava aquela loucura, ele voltava normal, montava na moto e ia embora. Aí ele teve um acidente, quase que morre, quebrou muita coisa, ralou tudo. Aí, devido de pastor de ir atrás, né? Aí valeu, né? Orar com ele lá, machucar. Aí quando eu estava indo, o Senhor falou para mim, eu estou tratando. Quando eu cheguei lá, que eu vi ele todo quebrado, ele lá, engessado um braço para um lado, uma perna para o outro. Aí eu posso orar com o Senhor, mas o Senhor vai falar de dízimo, não vai? O Senhor vai falar de dízimo, não vai? Aí, ô irmão, eu até que não queria não, mas quando eu estava vindo ali, o Espírito Santo falou para mim que está tratando com o Senhor. Eu fui falar para o Senhor uma coisa, o Senhor falou que já ia até desistir de ter uma filha mulher, para não ser dizimista, agora ele está tratando com o Senhor de outra forma para o Senhor ser. Ele olhou para mim, irmãos, falou, pastor, então vamos fazer um pacto, nós dois, uma aliança. Eu falei, não. Qual? Ele falou, eu vou ser dizimista até no final do ano. Se as coisas mudar, aí eu passo a ser dizimista. Se não, eu volto a ser o que eu sou. O senhor topa? Falei, topa. Peguei a Bíblia, abri a Bíblia, falei, põe sua mão aí. E eu vou para mim, vamos orar, junto com a palavra. E orei com ele, falei o que ele falou, e apresentei para Deus e fui embora. Irmão, passou um tempo, ele melhorou, a perna, o braço, voltou a trabalhar de novo. Aí Deus começou a mostrar para ele, irmão, que não era do jeito que ele trabalhava, estava errado. Ele era mototaxista, por isso que ele era mais próximo da igreja. O que ele fazia era transportar coisas ilícitas na mototáxi. Aí Deus mostrou para ele que estava errado. Ele me chamou, pastor, Deus falou comigo que o que eu estou fazendo está errado. Eu quero... Só existe, irmão, clamor, junto com o clamor, o arrependimento. Se não tiver, não muda. Aí ele disse, eu quero parar de mexer com coisa errada, vou trabalhar de mototáxi, mas com coisa certa. Parou de trabalhar com coisa errada. Ele pegou a mulher dele, irmão, começou a investir na mulher, nos filhos. A mulher começou a aparecer na igreja, arrumadinha, bonita, arrumada, irmão, tudo bem tratada. Começou a fazer muita mudança, foi mudando muita coisa. Quando chegou no final do ano, irmão, o homem chega lá no culto, a igreja cheia, na virada do ano, ele fala, eu quero dar um testemunho. Meu Deus, minhas pernas bambeou todinha. Eu falei, Jesus, o que esse homem vai falar? Porque ele tinha falado para mim que se as coisas não mudassem, ele ia ser contra o dízimo o resto da vida dele, porque ele ia voltar a ser o que ele é. Aí ele chega lá, irmão, ele pega o microfone, ele não sabia falar direito do microfone não, sabe? E começou a falar e falou, irmãos, eu quero só falar um negócio aqui com os irmãos sobre o dízimo. O pastor, esse pastor que nós temos é o tempo inteiro falando de dízimo. Ele fala de dízimo demais na conta,
e eu já estava com raiva desse pastor, tanto eu falar de dízimo. Deixa eu voltar só um assuntozinho aqui com os irmãos. Vocês não vão se cansar de ouvir eu falar de dízimo, porque dízimo tem que estar no coração do crente. Eu vou continuar falando o tempo todo, irmão, sabe por quê? Porque é a sua bênção, é a sua prosperidade, é a sua vitória, é a vitória de todos. Não tem ninguém que prospera sem ser fiel. Desagradou a Deus, Ele permite o inimigo oprimir, seja em dinheiro ou em qualquer outro desejo da sua alma. Deus tem os meios. Aí ele pega o microfone e diz: esse pastor já estava até com raiva, eu estava pensando até em mudar de igreja, de tanto eu falando disso. Tudo que eu fazia um falei disso, eu fazia outra, eu falava: volta a ser dizimista, seja fiel, e sempre aplicando isso para ele. Aí ele falou do pacto que nós fizemos lá. Ele foi lá aquela vez que eu caí, que eu fiquei doente, tal, não sei o que, a mulher dele grávida, ela estava grávida, no dia do minador. Aí ela grávida, aí ele foi e contou, falou: irmãos, ó, assim que eu comecei a dizimar, depois que nós fizemos a aliança, e eu voltei, eu passei a ser dizimista, irmãos, a loucura foi embora. Passei a ganhar mais do que eu ganhava honestamente do que fazendo errado. A minha mulher fica de pé aí, meu bem. A mulher ficou de pé, aí meu coração foi acalmando, porque ele foi falando das bênçãos, eu pensei, vai lá, coisa boa. Aí ele falou: fica de pé aí, meu bem. Ela ficou de pé. Dá uma olhada, irmãos. Eu trabalhava, mas não investia na minha esposa, não investia nos meus filhos. Há não sei quantos anos, nunca tinha saído para comer um sanduíche com ela. Agora não tem quem faça eu trabalhar nos domingos. Tirei o sábado para minha família e os domingos para Deus. Não trabalho mais nos domingos, não fico sem a passear com a minha família, com meus filhos. E a minha mulher está grávida e já fiz o ultrassom, é uma menina. Aí ele disse: pastor, conta comigo. A partir de hoje sou fiel ao Senhor, à igreja, o que ela precisar, conta comigo. Quero ser fiel. Quando agrada os olhos de Deus, irmãos, aí as coisas mudam, os sonhos se realizam. Mas quando a gente faz coisas contrárias à vontade de Deus, irmãos, e dá ouvido ao estranho, fica dando ouvido ao inimigo, aí as coisas ficam difíceis, e nós não sabemos por quê. Não foi o que ele disse para Caim? Olha, os teus sonhos vão revelar contra o seu coração, o seu desejo voltará contra ti. O que é que acontece? Quantos crentes estão vivendo assim? Deseja e deseja, mas só não alcança. Desejo, esse ano eu desejo, esse ano eu vou reformar minha casa. O irmão comprou o material todinho, foi lá no lote, encheu-se aquele montão de areia e tijolo e tudo, e foi lá na igreja, deu testemunho. Irmão, eu tenho vários testemunhos de quem não é dizimista. Se eu fosse ficar aqui o dia inteiro, a noite inteira eu falava. E esse era outro contra, irmão. E pôs os trem tudo lá, e veio, deu testemunho, e a igreja bateu palma, agradeceu a Deus, e por ele ter muitos anos lá pagando aluguel, um sofrimento danado. Agora tinha comprado um lote para a estação, comprou os trem tudo, estava tudo lá na porta. Irmão, foi passando o tempo, fez os alicerces nos buracos, os buracos ficaram abertos, vinha enxurrado, ia mudando o tipo das valetas que ele fazia. Passado um tempo já estava os montes de areia cheia de mato, foi um lugar de jardim, pegando, nascendo água. Os tijolos, foi derretendo tudo lá muito água, a ponto de eu ter que começar a vender tudo de volta. Foi vendendo, comprou, pôs lá, deu testemunho que Deus me deu, Deus abençoou. Mas Deus tem os meios de tratar. A igreja não trata, o pastor não trata, mas Deus trata. Vou te contar mais um, talvez esse te convença. Um irmão chegou na igreja e falou assim para mim: pastor, o senhor tem um obreiro aqui que é contra a obra.
Esse obreiro tem nome? Tem, é o fulano. Foi lá na minha casa e minha mulher já ficou de pé atrás e não quer que eu dizime também mais, e ele falou tanta coisa de dízimo, que o dízimo é do Velho Testamento, que prova na Bíblia, me mostrou um punhado de versículos, minha mulher viu também, e aí o negócio desandou, pastor. A minha mulher agora não quer nem que eu dizime mais. E tudo bem, o senhor vai fazer como ele? Não tem problema não, o senhor que sabe, ninguém é obrigado não. Aí ele disse, pastor, não sei, eu toda a vida fui dizimista, só que minha mulher agora está com o pé atrás, está triste. Quer dizer, o caso não era dele, o caso era do obreiro, né? Que era contra a obra. Aí eu fui lá na casa dele, a mulher dele mexia com um salão. Ele trabalhava no Cassius Hotel. Não, Cassius Hotel não. É um outro lado de segurança. Essa empresa, irmão, não mandava ninguém embora. Ouve esse testemunho para você sair daqui feliz. Não mandava ninguém embora. Aí fui lá na casa dele conversar com ele e falou, pastor, eu não sou dizimista, meus parentes é tudo pastor, aquele pastor da igreja ali de baixo é meu primo, ele já me ensinou, já me ensinaram, não tem esse negócio mais, eu não concordo. Eu falei, irmão, mas minha mulher é dizimista, porque ela quer, então eu quero que ela seja. Eu falei, irmão, já que você está indo de casa em casa, falando com outras pessoas, ele falou, não estou indo de casa em casa. Eu falei, não, eu tenho prova. O senhor foi na casa de A e de B e foi falar contra disso. O senhor não quer ser, tudo bem. Agora não leva a sua maldição para outra casa, não, fica só na sua. Aí ele arrepiou, irmão, pensei que ele ia me bater. Eu falei, não existe maldição, né? É o caso de muitos, até daqui também acreditam que não existe maldição, que a maldição não existe, não existe. É só aquilo ali que acontece. Deus levanta o inimigo para oprimir. É só isso que acontece. Você não vê, não percebe. Você poderia ser muito mais rico do que o que você é, muito mais próspero do que você é. Você poderia ser muito mais abençoado do que o que você é. As enfermidades poderiam estar batendo longe da tua porta, mas por não ouvir e não agradar a Deus, as dificuldades te oprimem. É assim que acontece. Deus tem os meios de fazer. Aí o que aconteceu? Falei para ele, olha, não leva maldição, aí não levantou, que maldição e tal. Eu falei, vamos fazer uma prova com Deus, irmão, eu quero te ajudar. Irmão, eu não debato com a igreja, nem com crente nenhum, para poder ver você ser vencido pela minha teoria, né? Não, eu debato, vou a fundo, porque eu quero o seu bem, eu quero a sua prosperidade, eu quero a sua vitória. E falei para ele, olha, vamos fazer um desafio? Se o senhor vencer, eu paro de dizimar, e nunca mais eu vou falar na igreja, que não precisa de ninguém ser dizimista, só se quiser, porque dízimo não é do Novo Testamento, é só do Velho, esse negócio é atrasado, e eu nunca mais dou um dízimo, se o senhor vencer. O senhor topa? Topa. Abri a Bíblia de novo, e vamos fazer um voto perante a palavra. É o seguinte, o senhor e sua mulher, ela trabalha e o senhor trabalha. Que ele jogou na minha cara que nunca precisou de igreja, que sempre fez para eu ajudar, levar cesta para a igreja, ajudar, ofertar, ele ofertava, mas dizimar não. Ele era não sei o quê, que ele fazia isso, que ele trabalhava numa empresa que não mandava ninguém embora, que ele tinha um bom salário, que ele tinha carro, que ele tinha moto. Ele me afrontou de tal maneira quando eu, se fosse para ser inimigo, ele seria um grande inimigo. Mas falou muita coisa para mim, eu fiquei caladinho. Eu sabia que o que estava por trás não era ele, é o adversário, não é o inimigo. E conversando com ele, eu falei, então vamos fazer um desafio. A mulher dele trabalhava fazendo unha. Ele ainda estava pagando o loteamento lá, era novo, né? Quase todo mundo pagava esse loteamento lá, na igreja que eu dirigia. Então ele pagava o loteamento. Aí o que ele fazia? Ele pagava o loteamento, as prestações dos materiais que ele fazia da casa, mantinha a casa, e a mulher dele pagava só a água e a luz. E a mulher dele era dizimista, fazendo unha. Presta atenção nessa. Aí chega lá, irmão, fizemos um compromisso, falei, olha, sua mulher vai continuar sendo fiel e o senhor infiel. E se as coisas prosperar para o senhor a partir de hoje, e não prosperar para a sua mulher, eu vou jogar no seu time.
Nós dois vamos ser parceiros. Eu vou na casa de todo mundo, igual você está indo, para poder desfazer o dízimo. Ele disse, então vamos. E pôs a mão para um lado, a mulher para o outro, eu em cima, e nós orando e deixando o negócio firmado perante Deus, e fui embora. Irmãos, escuta essa. Talvez isso vai te ajudar, irmão. Isso pode te ajudar. Ele pega e começa a ter problema. O carro dele foi furtado. Aí quando achou, estava sem os acessórios, roda, motor, tinha tirado um punhado de coisa. E ele passou a andar na moto. Aí chegava lá com a esposa dele, os meninos ficavam, porque não tinha jeito de ir para a igreja mais, porque o carro estava encostado. Aí ele disse, vou pegar umas economias, vou arrumar, foi, tentou, arrumou o carro, fez, o carro não ficava bom, foi gastando dinheiro demais, até a ponto de falar, não vou vender isso. Vendeu. Indo no serviço de moto, a moto funde o motor. Funde o motor. E ele pega, gastou o dinheiro que tinha vendido do carro e as coisas foi acabando tudo para poder arrumar a moto, para ficar de moto, para não ficar de a pé. Aí ficou só com a motinha. Aí, irmão, a empresa que não mandava ninguém embora, Deus fechou a porta da empresa, faliu. Aí ele não foi mandado embora, mas não pegou direito, não ganhou nada, muitos anos trabalhando lá, perdeu tudo. Acabou tudo, irmão. É um perigo quem faz desafio com Deus, irmão. É um perigo. E ele foi acabando tudo. Aí chegou a ponto de eu me chamar na casa dele e falar, pastor, eu estou precisando de cesta. Porque a minha mulher, só com o serviço que ela faz aqui em casa, ela teve que assumir as prestações do lote. Olha, ela paga agora a água, a luz, as prestações do lote e ainda faz a manutenção da casa. Subras, quando Deus quer, irmão, até o pouco vira muito, e o muito, é nada. Deus destrói, acaba. Aí o que ele fez? Me chamou na casa dele, pediu, pastor, tem jeito de desfazer aquele negócio? Bem claro que tem. Como que não tem? Pastor, do mesmo jeito que o senhor orou, porque aquele dia que eu fiz aquele propósito, eu quero que o senhor ora diferente agora. Eu estou precisando da ajuda da igreja, até sexta já estava ganhando, para quem nunca tinha ganhado, nunca falou na minha cara, nunca precisei de igreja, eu aqui ajudo a igreja, mas no entanto estava necessitado, e a igreja ajudando já. Aí ele disse, o senhor ora para nós desfazer aquele negócio, e eu quero fazer um compromisso com Deus. Deus abriu uma porta para mim, seja ela qual for, eu quero ser fiel. Irmão, eu quero que você vá lá hoje. Eu moro lá no mesmo lugar, está lá até hoje na mesma igreja. Uma bênção, irmão. Uma bênção. Deus abençoou. A mulher dele trabalha ainda com. Ela já tem um salão, ela mudou a vida deles, irmão. Quando nós, irmãos, estamos passando por um processo, nós temos que perguntar a Deus o que é que Ele quer nos ensinar com isso. O que eu tenho que aprender com esse processo? O que está acontecendo? O porquê disso? Quando Deus visita Gideão e fala para ele que ele ia libertar o povo de Israel do opressor, ele diz, mas se o Senhor é comigo ou conosco, como que o Senhor permitiu tudo isso? Olha a resposta, por que permitiu? Permissão é contra a vontade. Deus não quer te ver sofrendo. Deus não quer te ver pedindo, mendigando. Deus quer te abençoar. Deus quer fazer como Davi orou e disse, Senhor, prepara uma mesa perante os meus inimigos. Deixa os inimigos ver a minha prosperidade, para que a glória seja sua. Deixa os invejosos, irmãos, olhar para você e dizer, moço, essa mulher, ela está indo, hein? Olha esse homem, como que está prosperando, o negócio dele é uma bênção.
Deus quer isso, irmão, que os seus filhos prosperem, que seus filhos tenham em abundância. Deus tem prazer. O meu maior prazer é ver meu filho bem. Eu já fiz uma oração um dia dizendo: Deus, se for colocar doente, fica eu. Eu acho que tem muitos pais que devem ser igual eu, preferem adoecer do que ver um filho doente. Eu acho que tem muitos pais que assim preferem. Eu preferi. Um dia eu orei e falei: Senhor, tem misericórdia. Eu já vivi, ele não, deixa ele viver, tira eu, se for preciso. Ele adoeceu, ficou ruim, menininho, criança ainda. Eu fui orando, irmão, sempre orando. Hoje eu tinha um sonho de ver meu filho numa casa própria, lá na casa dele. Agora estou orando para Deus abençoar meu filho no emprego, irmão. Nunca deu certo. Todo trabalho eu sempre ia, vai, não dá certo. Fui montar trem para ele, entrei em dificuldade também, porque Deus está pondo a mão, mas pai não deixa filho, né? Aí quer pôr a mão também. Aí sabe o que um profeta falou para mim dentro da igreja? Porque você está colocando a mão onde eu estou tratando, eu vou fechar a torneira para você. Porque, irmão, enquanto a minha torneira tiver uma gota, eu dou para ele. É assim. Eu acho que pai e mãe, eu acho que quem ama filho é assim, né? Só quem não ama que não. Mas se tiver, você está dando. Então Deus viu que eu não ia dar conta de ver. O que ele fez? Fechou a minha. Agora eu quero ver como é que eu não tenho nem para mim, como é que eu ajudei. Aí pronto, aí fechou. Aí agora ele está se virando, está melhorando, está indo. E Deus está abençoando. Deus quer abençoar. Agora o inimigo quer falar no seu ouvido. E nós não podemos pegar, irmão, as coisas que lá do mundo, de outros, igual o povo de Israel fez, uma outra comunidade, trazer as novidades para dentro do povo de Deus. O que eles faziam também. Começou a adorar outros deuses, e Deus está dizendo: não terás outro Deus, não pode adorar outro Deus. A adoração é única, é a mim. Porventura eu me agrado de sangue, de bode, de carne de boi. Eu preciso de comer isso. Se você ler um pouquinho o livro de Juízes, você vai ler tudo isso. Mas eles estavam fazendo o quê? O mesmo que as outras nações estavam fazendo lá em volta. Aí Deus vai e oprime. E aonde Deus foi oprimir? Na prosperidade, no lagar, na plantação. Plantava, mas não colhia, não crescia, não vingava. Às vezes você pode estar passando por um processo, irmão. A porta não abre, eu não prospero, nunca tenho um emprego bom, nunca tenho um salário bom, nunca melhora a minha vida, minha casa não dou conta de isso, daquilo, quero isso, quero aquilo, e não consegue. É tempo de refletir, de analisar, de pensar. Se não chegou o momento, passa para frente, por favor. Porque subiram os seus galhos à tenda, vinham como gafanhotos, para frente. Entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas, pela presença do inimigo, irmão. Irmão, deixa eu te contar um negócio. Mas presta atenção nisso, é sério. Se Deus não guardar a sua casa, seus bens, sua família, em vão vigias a sentinela. Você pode pôr guarda, você pode pôr câmera, você pode pôr o que for, irmão. O destruidor entra. O destruidor invade. Empobreceu muito pela presença do inimigo. Se o inimigo enxergar um bem seu, irmão, porque Deus já abriu o olho do inimigo e diz: pega, bate. É assim, irmão. Não tem conversa não, é Deus. Deus não vai sair lá do trono dele para vir me pegar não, irmão. Ele permite o inimigo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Eu vou fechar essa palavra hoje, irmão, te dizendo o seguinte: aproveita a misericórdia de Deus, como Ele é benevolente.
Como Deus é misericordioso. Clame ao Senhor e diga: Deus, eu quero mudar. Eu quero dar o primeiro passo do ano de 25, mudando, arrependendo. Glória a Deus. É crente, eles eram filhos, eles eram o povo de Deus, estava lá. Mas Deus corrige aos filhos, irmãos. Não fique olhando aí para a prosperidade do mundo, irmão. A palavra de Deus diz que o profeta diz: eu estava a um passo do abismo, porque eu estava olhando para a vida dos ímpios, que não temem ao Senhor, que não guardam a sua palavra e prosperam, moram em casas boas, têm bons carros, roupas finas, e nós que tememos ao Senhor, somos perseguidos, humilhados. Mas o que ele disse depois? Mas quando eu estava para cair, o Senhor abriu os meus olhos e eu vi o fim que leva o ímpio e o fim que leva o justo. Então eu voltei atrás. É tempo de voltar atrás. Não queira continuar, irmão, num processo, um passo para frente, dois para trás. Prospere, siga em frente, cabeça erguida. Deus tem o melhor da terra para nós. Deus tem bênçãos especiais para nós. É só não olhar com os olhos carnais, irmãos. Olha Abraão e Ló. A Bíblia diz que nós não somos como aqueles que andam por vista, mas por fé. O que é fé? É acreditar que aquilo que é pequeno que Deus pôs na sua mão pode se tornar grande. Aquele pouco que Deus te deu, pode Deus multiplicá-lo. Por fé é assim. Agora Ló olhou como? Por vista. Escolha, para que lado você quer ir? Ele disse: eu quero, olhou, viu as campinas verdejantes, eu vou para ali, porque ali tem pasto, tem água, vai ser muito melhor para os meus pastores, para a minha criação, então eu vou para ali. Então vá. Ele foi criando tenda da impiedade até entrar em Sodoma e Gomorra. É assim que Deus faz com quem olha por vista, quem fica olhando para as coisas. Fulano não faz, é assim, prosperou, fica olhando para as coisas com os olhos naturais, irmãos, e Deus vai permitindo a impiedade. Cada dia algo diferente acontece na nossa vida, mas quando nós olhamos pela fé, irmão, a prosperidade chega igual Abraão foi para o deserto, mas lá Deus o prosperou. Qualquer lugar que Deus quiser te prosperar, com a empresa que você tem, ou que você trabalha, com o salário que você ganha, Deus pode te prosperar.